E aí, é, eu tô com essa vontade crescente de compartilhar as coisas que eu tenho estudado e não tô conseguindo mais não fazer isso. É, nunca fiz isso, não tenho prática, não tenho vinheta, não tenho produtor, não tenho iluminação, não tenho cenário, mas o que eu tenho é a vontade de falar sobre o que eu tô lendo. E, e eu quero falar sobre esse livro aqui, o Manual de Persuasão do FBI, Top Secret, com esse nome pomposo, que às vezes nem é tão bem é, aceito na nossa cultura do Beniquim. Talvez a gente tenha uma imagem do FBI como um órgão que vigia todo mundo, e etc e tal. Mas eu dei nota 10 pro livro, eu vou explicar por quê. Então o livro é desse Jack Schaffer, um PhD, é, e o que, que tem de legal, cara? A primeira coisa que me chama a atenção de um jeito muito forte é que o Jack, ele tem 20 anos de trabalho no FBI. Então a experiência prática dele é muito grande. E, e, e eu tenho muito forte dentro de mim que existe uma diferença grande entre o professor e o mestre. Né? O professor ele aprende no livro e repassa o que ele leu. O mestre não. O mestre tem 10 mil horas de experiência prática. Então, quando você tem essa experiência prática e você passa isso para frente, é muito mais rico, muito mais denso. E esse é o Jack, né? Colocando no livro tudo que ele passou na carreira inteira. É, então, assim, ele tem esse nome engraçado, Manual de Persuasão do FBI, mas ele não é esse livro do mal que vai persuadir e vai manipular as pessoas. Pelo contrário, ele entrou na minha cabeça como um livro de leitura comportamental, né, de comunicação não verbal. Deve ser por isso que ele entrou no meu carrinho de compra lá no Marketplace, porque como é que esse livro veio parar na minha mão? Eu acho que na minha cabeça, em algum lugar, tem associado, como eu gosto muito dessa área de conhecimento, que é a questão do corpo fala, né, essa comunicação não verbal. Esse livro, O Corpo Fala, é muito bom. Eu apaixonei com a série do Tim Roth, a Lie to Me, né, com a análise das expressões faciais. E aí é super cool, porque a própria série Lie to Me tem uma pesquisa profunda, né? Ele mostra exemplos de expressão facial que significa determinada coisa, e aí ele repete aquela mesma expressão facial com várias pessoas famosas do mundo inteiro com a mesma expressão facial representando a mesma coisa. Então é uma coisa do ser humano, é super cool, né? O cara ficou estudando isso durante muito tempo. Então o livro está categorizado nessa área aqui do conhecimento, e deve ser por isso que ele veio para mim, porque como eu já gosto disso, e eu associo a polícia como um órgão que detém essas técnicas, não a polícia militar, né? Claro, a polícia investigativa. Então deve ser por isso que quando eu vi ali, eu devo ter colocado no carrinho de compras. É, é, por, por, por essa associação de polícia detém esse conhecimento e tinha a palavra FBI ali, eu botei e chegou pra mim. E, cara, eu não consigo parar de ler, eu dei nota 10 pro livro de verdade. É, 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 ele consegue trazer, além dos casos práticos do dia a dia dele no FBI, ele traz de uma forma bem didática, bem gostosa de ler, ele coloca o conhecimento de um jeito exposto para todo mundo utilizar. E quando a gente tem que colocar em perspectiva que dizem que 90% de toda a comunicação é não verbal. Então, assim, a gente fala com os nossos gestos e com o nosso corpo, né? Então, tem uma pegada no livro que é muito legal, que ele fala sobre os sinais que a gente emite. Sinais amistosos, sinais neutros ou sinais inimigos. Quando você emite esse tipo de sinal, o interlocutor te classifica como uma ameaça ou não uma ameaça. E é legal, porque assim, a gente emite sinais de inimizade em alguns momentos. Grande parte deles são inconscientes, é por isso que o livro é legal, porque ele traz à tona que a gente tem que ter consciência dessas coisas. Mas tem momentos que a gente tem que enviar essa mensagem não amistosa, uma mensagem de inimizade. Por exemplo, sei lá, você tá sozinho num ponto de ônibus de noite, num lugar perigoso. Quem nunca foi assaltado no ponto de ônibus?
que você faz numa hora dessa? Você manda uma mensagem de não vem ser meu amigo. Você fecha a cara, você faz o sinal de que você não quer ser legal. E aí quando você pega isso e traz para uma análise das suas relações diárias com sua família, com seus amigos, com sua esposa, com seu no trabalho principalmente, para mim esse livro se aplica muito ao trabalho, porque a gente consegue, antes de abrir a boca, enviar uma dezena de sinais de amizade para poder deixar o caminho livre para a conversa fluir de uma forma mais legal. E ele tem um exemplo prático aqui, um caso bem legal, que tinha um cientista russo que eles precisariam de abordá-lo e fazer ele virar casaca. Tipo assim, surreal o trabalho do cara. O bicho tem que acessar um cientista russo e convencê-lo a ser espião da Rússia. Tipo, what? E aí ele descreve a técnica bem explicadinha, didático, onde ele ficou mais de 4 meses fazendo contato, fazendo comunicação corporal sem abrir a boca, antes de falar nada com o cara. Tipo, num processo inteiro de mandar sinais de amizade para o cara não classificar ele como inimigo, e quando ele chegar no ponto de abrir a boca, o caminho está aberto para uma relação harmônica e para uma relação frutífera e edificante. O livro me pegou de um jeito assim, eu já gosto do assunto, e aí junta o assunto que eu gosto com um cara que tem experiência prática, não consigo parar de ler o livro. E aí, cara, tem umas coisas aí tem a parte prática, assim, que ele ensina coisas práticas, do tipo os movimentos que mostram amistosidade. Tipo assim, um exemplo super legal, que é assim, a gente tem uma artéria aqui, carótida, que é inconsciente nosso, mas quando a gente está conversando com alguém, de frente a frente, e você inclina a cabeça, mostrando a artéria, você está se colocando numa situação de vulnerabilidade, que você só faz isso se você confiar na pessoa que está na sua frente. É inconsciente. Então, se você está numa relação que você vê isso acontecer ou faz, e essa é uma parte dele de persuasão mesmo, porque ele ensina um processinho de linguagem corporal que geralmente é feito inconsciente, mas ele ensina a fazer consciente, que envia esses sinais de abertura do campo ali para um diálogo. Então ele ensina a questão do sorriso, a diferença do sorriso falso e o sorriso verdadeiro. Deixa muito claro que o cérebro do interlocutor consegue entender se o sorriso que você está fazendo é falso ou verdadeiro. E ele ensina a treinar o sorriso verdadeiro. Então tem uma conjunção de coisas que você faz que tem a ver com a sobrancelha, o sorriso verdadeiro, a inclinação da cabeça, um conjunto de coisas que o interlocutor ou quem está te observando, quando vê isso, te classifica como uma pessoa legal. É por aí, assim, o livro bem legal, e foi ele me pegou justamente porque eu tenho vontade de falar sobre esse assunto com as pessoas. Porque o livro é tão legal, se você considerar que 90% da comunicação é não verbal, se a gente dominar a comunicação não verbal, nossa vida fica melhor. Tem coisas aqui super legais, do tipo, tem uma pegada no livro que me dá uma incomodadinha, que nem é tão ruim, mas ele leva muito essas técnicas pro esquema de paquera, de conquista e tal. Eu acho que ele foi por esse lado, porque como ele é professor, os alunos são jovens, os alunos ficam puxando isso dele. Porque, né, você tem 17 anos, você quer saber como é que conquista mesmo. E, cara, é impressionante como ele coloca na mesa a técnica de observação de quem você quer abordar, se essa pessoa está aberta ou não para te receber. Com coisas do tipo contato visual, o toque. É incrível, assim, nos momentos de início de relação, toque no ombro e toque
no cotovelo, não passa daí. E como o corpo da pessoa responde ao toque, ao contato visual, ao sorriso. Então ele dá umas técnicas assim de quanto tempo que dura o contato visual, e o que você tem que observar depois desse período, e o que você faz depois disso, e depois você analisa esse resultado e você tem uma resposta do tipo, se eu for lá, eu vou ser super bem aceito agora. Né? E por outro lado, cara, agora não é o momento de eu falar com essa pessoa, porque o sinal que ela me deu agora é um sinal de, cara, eu não quero falar contigo. Antes de abrir a boca. Tipo, você consegue ler mentes, se você estudar. É claro que eu já tenho interesse nesse assunto há muito tempo, cara. Eu curto muito esse rolê. E esse livro chegou na minha mão com esse nome engraçado, Manual de Persuasão do FBI. Universo dos livros. Top. Conhecimento vai salvar a todos. Obrigado por me ouvir. Foi meu primeiro compartilhamento de livro na vida. Eu gostei de estar aqui falando. Valeu, abraço, tchau.